Alexandre Borges, até que ponto é bom, até que ponto é ruim não deixar a coisa documentada, né? O presidente Lula insistir em dizer, vocês querem saber o que eu vou fazer? Olha o que eu já fiz. Até onde essa estratégia compensa? Olha, não é bom para o país que haja essa indefinição. O Lula está errando nisso. Por quê? Por um motivo muito claro. Você tem o Lula 1 e o Lula 2. Você tem o Lula do primeiro mandato, o Lula do segundo mandato, onde a condução da economia foi feita de uma maneira muito diferente. Então, o chamado Lula 1, 2003, 2006, era uma continuação econômica da gestão Pedro Malan. Tanto que os pais do Real agora todos estão declarando voto em Lula. Além de Henrique Meirelles, o pai do teto de gastos, etc. e tal. Já o Lula 2, o Lula de Guido Mantega, o Lula da nova matriz econômica, foi uma gestão muito mais à esquerda e, não por coincidência, mais desastrosa, que levou ao caos econômico do governo Dilma, que levou, inclusive, ao seu impeachment. Teve que recorrer à pedalada fiscal e levou ao impeachment. Então, seria muito interessante, importante para o país, que a gente, ao menos, de alguma forma, tivesse uma sinalização se a condução econômica do país vai ser Lula 1 ou vai ser Lula 2. E isso realmente faz falta para o eleitor ou as pessoas que quiserem tomar uma decisão bem informada sobre o seu voto. Agora, também, a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo hoje, se Lula diz quem vai ser o seu ministro da Fazenda, vocês sabem o que vai acontecer. 2 horas depois, no zap de vocês, está chegando uma foto dele numa cerimônia satânica, dizendo que ele bebe sangue de bode e que na luta do bem contra o mal, ele está ao lado do demônio. Vocês sabem disso, vocês sabem que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então é muito difícil também você fazer o que é democraticamente correto, o que é politicamente correto, sabendo que daqui a 2 horas você vai ter uma parte do Brasil acreditando que seja lá quem for, que seja o próximo nome forte da economia de um eventual governo Lula, com todo tipo de acusação das mais baixas e torpes, mas, como Alexandre, a gente sabe que virão. Não tem o outro lado também? Se for um bom nome e provocar uma boa aceitação, inclusive em quem eventualmente não pense em acompanhá-lo e pode ser convencido pelo nome apresentado, para além das bobagens de WhatsApp que certamente surgiriam? Então, o ponto que está acontecendo é o seguinte, você tem o eleitor, vamos chamar de bem informado, esse eleitor, sim, ele precisa de uma sinalização mais clara se nós vamos ter o Lula 1 ou Lula 2. E eu pontuei isso no meu comentário anterior. Eu acho que precisa sim. Eu acho que o mercado financeiro, a indústria, o PIB, vamos dizer assim, que tem já algumas sinalizações. Teve aquele encontro de Lula com os empresários, né, junto com Geraldo Alckmin, que em si, Geraldo Alckmin está na vaga de vice, já é uma sinalização, mas eu entendo essa parte do PIB que esteja ainda ressabiada ou desconfiada. Às vezes por uma má vontade, porque não vai votar em Lula de jeito nenhum, e às vezes por uma dúvida legítima. Mas também temos que levar em consideração que nessa época, às vésperas do segundo turno, toda vez que alguém sinaliza uma posição para um lado ou para o outro, tem essa chuva de fake news, o zap profundo hoje cria um clima muito complicado de desinformação no debate político. É uma época triste que a gente está vivendo, mas é o que acontece todo dia. Eu duvido que o zap de vocês seja tão diferente do meu, que recebe todo dia as mentiras assim mais escabrosas sobre políticos, sobre o passado deles, sobre o que eles prometem, sobre o que eles representam e o que eles vão ser no futuro. Então, é uma época onde, por um lado, a democracia sente falta de posicionamentos mais firmes e claros de todo mundo, mas também é uma época de uma máquina de desinformação tão forte que qualquer posição que o político tome, daqui a 1, 2 horas, todos os zaps estão inundados e sem consequência para ninguém. Esse que é o problema. Porque antigamente você falava uma mentira, tinha consequência, agora não tem. E esse é o nó que a democracia precisa saber desatar. As pessoas precisam voltar a ter responsabilidade sobre o que elas falam. Tem que ter liberdade de expressão, as pessoas têm que falar
o que elas quiserem, tem que ter livre-arbítrio. Agora, elas também têm que se responsabilizar pelo que elas falam. E isso, infelizmente, nessa época das redes sociais, que são uma terra de ninguém, não está acontecendo.